grande. Nós temos convivido aí com orçamentos ao longo dos anos, aqui principalmente no Judiciário Estadual. Infelizmente, nós não temos tido o volume de recursos que seria necessário para nós, em primeiro lugar, contratarmos mais servidores, capacitarmos os servidores e dar o tratamento adequado para os servidores que estão em exercício, principalmente no que tange a reposição salarial, né? É evidente que um servidor, seja qual for no âmbito privado, no âmbito público, ele tem uma expectativa de manter pelo menos um padrão de vencimentos. Hoje nós temos a honra de receber Paulo Dimas Mascaretti, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Presidente Paulo Dimas, o CNJ tem respeitado as corregedorias dos tribunais? O que o senhor acha? Bom, cumprimentar inicialmente os telespectadores e colocar aí uma posição que a gente tem em relação ao CNJ. O CNJ é um órgão novo, né? Um órgão que surgiu aí com força, evidentemente, e veio para ficar, mas ainda está procurando um ponto de equilíbrio, né? Nós estamos agora com várias composições se renovando e eu acho que agora o CNJ entendeu que não pode ser uma super corregedoria, até porque não daria conta de conhecer e decidir as diversas representações que chegam todos os dias no âmbito das corregedorias dos tribunais. E nós temos visto que nos últimos tempos a corregedoria do CNJ tem procurado também empenhar mais o trabalho das corregedorias locais. Então tem muitos casos que chegam ao CNJ, a própria corregedoria do CNJ encaminha os casos à apreciação, em primeiro lugar, das corregedorias dos tribunais. Havendo, então, entrosamento. E tem havido esse entrosamento, tem havido um diálogo maior, né? E nós temos procurado, então, trabalhar nesse sentido de que o CNJ faça a sua função de planejamento estratégico, atue quando a corregedoria local não atua devidamente, né? E a gente possa, evidentemente, trabalhar para melhorar a prestação do serviço judiciário. Isso é bom, porque eu sei que muitas críticas aconteceram, né, nesse tempo. É verdade que, como nós colocamos aí, é um órgão novo, ainda os espaços, os limites ainda não estavam assim muito delineados. Sim. E com as experiências, verificando, inclusive, conhecendo melhor o que se faz no âmbito das corregedorias locais, eu tenho a impressão que o próprio CNJ verificou que deve prestigiar também essas corregedorias e, obviamente, intervir e de forma eficaz naqueles casos em que a gente verifique que não tem havido realmente um tratamento adequado para desvios de conduta graves. Pensemos agora nas greves. Os servidores têm ciência de que a reposição e aumento de salário não depende do Poder Judiciário, que os presidentes dos tribunais não têm autonomia para isso, nem sequer, desembargador, tem dinheiro para tanto? É uma dificuldade muito grande. Nós temos convivido aí com orçamentos ao longo dos anos, aqui principalmente no Judiciário Estadual, que são orçamentos insuficientes. Infelizmente, nós não temos tido o volume de recursos que seria necessário para nós, em primeiro lugar, contratarmos mais servidores, capacitarmos os servidores e dar o tratamento adequado para os servidores que estão em exercício, principalmente no que tange a reposição salarial, né? É evidente que um servidor, seja qual for no âmbito privado, no âmbito público, ele tem uma expectativa de manter pelo menos um padrão de vencimentos. E, infelizmente, o Tribunal de Justiça não tem uma autonomia financeira que lhe permita dizer, olha, nós vamos poder dar 10%, vamos dar 5%, qualquer percentual, qualquer valor que saia qualquer um pouco alteração fora do padrão, depende de uma conversa com o governador. Mas os servidores têm ciência disso? Os servidores têm ciência disso e, evidentemente, eles trabalham no sentido de que o tribunal deve ser pressionado e, em seguida, pressionar o executivo para buscar os recursos necessários. É evidente que o tribunal, nos últimos tempos, tem feito um esforço, em primeiro lugar, para racionalizar suas despesas, os seus gastos e ter uma sobra de orçamento para poder atender esse reclamo justo de recomposição salarial. E eu acho que nós estamos caminhando para uma evolução, mas nós precisamos contar, em primeiro lugar, com a modificação da legislação, que eu acho que nós temos que evoluir para um padrão em que, na verdade, o judiciário tivesse um percentual mínimo de participação na arrecadação do Estado, que lhe permitisse, então, planejar suas ações a longo prazo. O que falta é condição de planejar o futuro. Então, nós trabalhamos hoje com valores que vêm do orçamento restrito de cada ano para investir em muitas coisas e a gente não tem como melhorar. Eu acho que a população reclama que o serviço judiciário falha, é moroso, é deficiente, mas com razão,
porque infelizmente há uma falta de estrutura muito grande, nós precisaríamos realmente melhorar muito o atendimento da população no âmbito do Poder Judiciário, mas dependemos evidentemente de recursos. Falta de empenho, falta de produtividade do juiz é que não existe, porque as estatísticas mostram a nossa produtividade, que é espetacular, mas infelizmente com uma estrutura deficiente nós não podemos dar a resposta que a população merece. Agora, vamos falar bem francamente. Imaginar um poder judiciário com autonomia financeira é e sempre será apenas um sonho, é isso? Eu acho que não, eu acho que nós temos que trabalhar politicamente para evoluir. Alguns estados já conquistaram essa autonomia, têm recursos hoje para investir em melhoria dos prédios, para investir em segurança, para investir em informatização, em capacitação dos servidores. E nós temos também aqui em São Paulo que evoluir para esse nível, né? Nós temos conversado, dialogado com o governo, existe um projeto de lei na Assembleia, que é o PL número 11 de 2009, que destina integralmente ao Poder Judiciário aquilo que ele arrecada em termos de taxa judiciária e mais uma parcela dos emolumentos dos cartórios. E se nós conseguíssemos aprovar esse projeto, nós traríamos um avanço muito grande para o Poder Judiciário em São Paulo. Nós teríamos condições de melhorar o atendimento nas unidades judiciárias, teríamos condições de investir maciçamente em informatização, investir maciçamente em capacitação dos servidores, porque hoje nós, infelizmente, temos servidores desmotivados, que não têm acesso a cursos, a orientação, né? Não há uma uniformização de rotinas cartorárias, né? Então nós precisamos, não há incentivo, então nós precisamos evoluir. E eu acho que com recursos, ao dia que nós conseguimos aprovar essa lei, que eu acho que nós vamos estabelecer, estamos já mantendo um diálogo forte com o atual governador, Geraldo Alckmin, com os representantes da Assembleia Legislativa, eu acho que nós temos que evoluir para conquistarmos esse caminho de termos essa autonomia financeira. Vamos torcer, né? Vamos trabalhar para isso. Com relação às medidas provisórias, o senhor acha que é abuso pelo Executivo? Eu acho que hoje está havendo uma distorção. Infelizmente, o Legislativo não está legislando, principalmente de uma forma, como colocar assim, espontânea, né? Ele é sempre provocado pelas medidas provisórias que vêm do Executivo, que acabam trancando muitas vezes a pauta, né? E aquela pauta que o Executivo estabelece é aquela pauta que vai sendo seguida, que vai sendo observada e acaba o legislador se distanciando daquela sua finalidade, se distanciando até daquilo que eles se propuseram perante os eleitores, né? Eu acho que realmente há abuso no campo das medidas provisórias. Acho que até isso se reduziu um pouquinho nos últimos tempos, mas eu acho que não, mas nós temos que evoluir para, se for o caso, de alguma maneira, disciplinar melhor isso, observar os padrões que regem as medidas provisórias, só matérias de urgência, questões de relevo, que possam ser, eventualmente, objeto de medida provisória, para evitar que isso se torne uma prática e qualquer... Uma constante, né? Inclusive, isso poderia ter sido feito um controle maior, mais rígido por parte das casas legislativas, porque, evidentemente, que a medida provisória que não atende aqueles pressupostos rígidos da Constituição poderia ser rejeitada, poderia ser devolvida para o Executivo. Isso não acontece. Não ocorreu, né? Isso não tem acontecido, infelizmente. Mas parece que estão introduzindo algumas mudanças. Querem mudar o regime das medidas provisórias, eu acho que é importante, né? Porque está deixando o Congresso legislar em assuntos importantes e isso também faz com que haja um ativismo judicial. Às vezes se coloca, hoje o Supremo está fazendo as funções, muitas vezes, do Legislativo. Em primeiro lugar, que não é dessa maneira que eu vejo. O Supremo Tribunal Federal tem decidido questões importantes, agora decidiu essa questão da união homoafetiva, tem definido outras questões, pesquisa com célula-tronco e outras matérias importantes, mas o Supremo Tribunal Federal está fazendo o seu papel de interpretar a Constituição e suprir as lacunas, muitas vezes, da legislação, né? Nós temos aqui, não só aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas em todos os tribunais, mandados de injunção, que é justamente para buscar suprir aquela lacuna da atividade legislativa. Tem que ir, né? Nós temos que, de alguma maneira, temos que atuar, né? E esperando que o Legislativo venha, de alguma maneira, legislar a partir agora dessas novas mudanças que nós estamos pretendendo aí que sejam introduzidas. Desembargador, vamos parar alguns instantes, daqui a pouco, e você continue aí, estaremos de volta com o presidente da Pamages, Paulo Dimas Mascaretti.
tirou o corintiano cada vez mais roxo, né? E estão esperando que o Corinthians esse ano seja campeão. Tem que ganhar o Campeonato Brasileiro pelo menos. E preparando a Libertadores para o ano que vem. Quanto otimismo, hein, tem que ser. O corintiano é sempre otimista, né? Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, na sua gestão, o que o senhor mais gostou de ter implantado? Olha, o que a gente tem procurado lá colocar dentro da associação é mostrar que nós temos, na verdade, um compromisso com a cidadania, né? Então é importante, eu acho que para uma associação, colocar o Poder Judiciário mais próximo dela, né? Sim, e principalmente mostrar a ela o que é o trabalho do juiz, as atividades que ele desenvolve, a importância do Poder Judiciário para uma vida num país democrático, que afinal de contas o Poder Judiciário é um dos pilares básicos da democracia, da cidadania. Então o que a gente tem procurado fazer? Desenvolver campanhas que mostrem a verdadeira faceta do Judiciário à população. Que o juiz é uma pessoa que fica meio assim isolada, distante, afastada, distante, né? E as pessoas não sabem o que o juiz faz, o trabalho que ele desenvolve. E né? quais são essas campanhas? Então nós temos feito, o ano passado nós fizemos, perto das eleições, uma campanha denominada 10 Verdades sobre o Juiz de São Paulo, mostrando a importância dos juízes no que tange às decisões relacionadas ao direito de família, às questões que envolvem os menores, às questões criminais, o risco de vida que os juízes correm, que isso é uma coisa hoje muito importante, mostrar que o juiz até com risco da própria vida pessoal, com risco de vida dos seus familiares, tem que decidir, tem que enfrentar o crime organizado, tem que enfrentar o poder político. Independentemente do perigo, né? Independentemente do perigo. Então, na verdade, o juiz não pode se intimidar, é uma pessoa que tem que ter um compromisso, em primeiro lugar, com a sua consciência, com a justiça e trabalhar de forma destemida, embora muitas vezes aí esteja sofrendo pressões, ameaças, né? Então, o que a gente tem que mostrar para a sociedade é que o juiz é uma pessoa que, em primeiro lugar, tem que ser, de alguma maneira, protegida. Sim. E tem que ter o seu trabalho reconhecido para que ele possa também, com desenvoltura, com imparcialidade, com total independência, venha exercer a sua função. E como essas verdades chegam à população? Então, nós colocamos no ano passado, dentro da campanha, a necessidade das pessoas na eleição votar em candidatos que estivessem comprometidos com a independência e o fortalecimento do Poder Judiciário. Né? Esse ano nós estamos preparando algumas outras campanhas, que nós vamos colocar agora provavelmente na mídia a partir de setembro, e nós queremos mostrar, em primeiro lugar, a produtividade dos juízes, mostrar que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, na Justiça Estadual, nesses últimos 2 anos, os juízes deram mais de 9 milhões de sentenças. Né? Realizaram e tudo mais. Que se fala é morosidade. Né? Mas pensa que os juízes não estão fazendo nada. Os juízes de primeiro grau aqui em São Paulo fizeram mais de 3 milhões de audiências. No âmbito dos tribunais foram proferidos mais de 1.600.000 votos, que a gente fala que na verdade são decisões depois que se transformam em acórdãos no tribunal. Então é um trabalho imenso, mas que infelizmente, isso a gente tem que reconhecer, ainda é insuficiente para atender a demanda. Porque hoje, se você verificar, saiu recentemente uma pesquisa do CNJ, uma estatística, mostrando que 71% do movimento do judiciário brasileiro está concentrado na Justiça Estadual e São Paulo aqui, o Estado de São Paulo, a Justiça Estadual de São Paulo responde por 44% do movimento de processo de todo o país. É o carro-chefe. É o carro-chefe, né? Então, na verdade, a gente tem que procurar primeiro mostrar essa também, realidade, né? né? Mostrar o que vem sendo feito de positivo, existe muita coisa positiva, claro. O empenho em melhorar a estrutura, em melhorar o atendimento. Nós temos já outros fóruns totalmente digitalizados, né, que funcionam em caráter virtual, mas a ideia é, de alguma maneira, aprimorar, implantar esse sistema de processo eletrônico, que isso vai facilitar também o desenvolvimento do processo, vai representar uma economia de servidores, uma economia de papel e vai agilizar também o desfecho do processo. Isso é muito bom, viu, desembargador? Então o que a gente quer fazer é isso, mostrar para a população o que é o judiciário, colocar principalmente uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas às vezes
não estão muito próximas, verificar o andamento do processo, porque tem muita gente que pensa que o processo está tramitando e que não está e pensa que o processo, na verdade, não anda porque o juiz não está tocando, sim, mas, na verdade, o processo está arquivado, o processo foi extinto, está faltando documento no processo, tem alguma perícia lá que depende até de intervenção da parte, existe algum empecilho, sim, algum embaraço que não depende só do juiz resolver. Então, a parte tem que estar presente, acompanhando o andamento do seu processo e está atuando também para que ele termine e chegue a uma solução. Né? Quer dizer, mostrar realmente o que está acontecendo. Exatamente, né? Isso me parece muito importante. Essas campanhas, me parece que dentro daquilo tudo que a gente tem feito, né, além do trabalho de procurar melhorar a legislação, o trabalho de buscar recursos no Executivo e no Legislativo para melhorar o nosso Poder Judiciário, todo esse trabalho que a associação desenvolve, eu acho que um trabalho importante são essas campanhas institucionais de esclarecimento à população. Não tenha dúvida. E por falar em transparência, a decisão mais recente do ministro Peluso foi determinar a substituição dos nomes das autoridades pelas iniciais nas capas dos inquéritos e dos processos que aguardam julgamento no STF. O senhor concorda com isso? Então, eu sinceramente não sei bem qual foi a finalidade dessa providência, né? Me parece que seja, de alguma maneira, preservar as autoridades públicas que estão sendo ali processadas para até evitar um comprometimento no exercício das suas funções, tá? Eu acho que é uma medida polêmica, uma medida que pode ter lá os seus objetivos no âmbito interno, mas também que não impede que quem tenha interesse no processo venha a decifrar aquelas siglas, aquelas iniciais. Mais difícil, né? Eu acho que, de qualquer maneira, o que acontece? Hoje nós temos uma imprensa muito vigilante, muito atenta e que acompanha de perto todos esses processos de interesse público e que envolvem, eventualmente, autoridades públicas, personalidades, e acho que isso não vai representar nenhum empecilho para que haja um acompanhamento, um controle efetivo da sociedade sobre o andamento e o desfecho desses processos. Desembargador Paulo Dimas, a repressão judicial à imprensa, da qual alguns veículos de comunicação reclamam, seria um resquício do chamado passado sombrio? Olha, eu tenho visto que cada vez menos nós temos essa interferência de decisões judiciais na livre... Nós tivemos uma brava aí, né? Nós tivemos... Que, aliás, nem terminou ainda. Pois é. Nós temos, mas eu, como eu estava dizendo, acho que temos cada vez mais identificado que a imprensa não tem sofrido maiores restrições por parte do Poder Judiciário, né? Eu acho que nós fizemos, inclusive, um seminário ano passado sobre justiça e mídia, né? Tivemos a participação lá de eminentes jornalistas, ministros do Supremo Tribunal Federal, magistrados de todo o Brasil, todos, sem exceção, defenderam irrestritamente a liberdade de informação, a liberdade da imprensa. Eu acho que nós não podemos, de maneira alguma, sustentar algum limite. A única coisa que eu coloco, e até é importante esse espaço aqui no seu programa, é que também tem que haver a possibilidade de a pessoa que sofreu algum tipo de notícia desabonadora, que comprometa eventualmente